Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vou falar de jogos de tabuleiro. Um novo jogo da Devir Portugal, Ice Core. Um jogo para idades superiores a 8 anos, de 2 a 5 jogadores, com uma duração média de 30 minutos. Isto é um jogo de sorte, um jogo de dados, em que nos compete durante 7 rondas ganhar a medalha de ouro, de prata ou de bronze, alcançando os valores mais altos nos dados. Mas cada ronda tem regras diferentes. Uma ronda nunca é igual à anterior. Mas em vez de estar aqui a falar, vamos explicar e já voltamos às considerações finais. Portanto, malta, temos aqui um setup para 3 jogadores do jogo Ice Core, jogador amarelo, azul e preto. O que é que nós temos aqui? Temos o tabuleiro de pontuação, vamos usando aqui estes cubinhos da nossa cor para marcar os pontos. Quando passamos do 30, viramos a fichinha a indicar que passamos dos 30. Temos 7 cartas, existem várias, nós baralhamos e colocamos aqui 7, porque o jogo vai demorar 7 rondas. Temos 7 dados e temos as medalhas de bronze, prata e ouro. O objetivo é ganhar a medalha mais valiosa, que neste caso será a de ouro, que dá 3 pontos. Durante as 7 rondas vamos tentar ganhar essas medalhas. No fim do jogo, somamos as medalhas todas, quem tiver mais ganha. Só que o jogo de ronda para ronda vai mudando a forma de jogar, as regras. Portanto, é decidido aleatoriamente quem é o primeiro jogador e esse jogador retira uma carta. Vamos supor que é o jogador amarelo. E depois seguimos o sentido dos ponteiros do relógio nesta ronda. Na próxima ronda fica o primeiro jogador quem ganhar a medalha de ouro e assim sucessivamente. Portanto, neste caso, o primeiro jogador decidiu-se aleatoriamente que é o jogador amarelo, ele vira esta carta. E esta carta é que nos vai indicar como é que se joga. Então, e como é que esta carta funciona? Esta parte aqui de cima indica-nos o que é que a espiral vale. A parte amarela indica-nos como é que podemos lançar os dados, quantas vezes podemos lançar os dados e quantos dados podemos lançar. E esta parte aqui de baixo diz os dados que contam para a pontuação, ok? E eu já vou explicar isto. Portanto, relativamente aqui à pontuação, indica que o vórtice vale de 0 a 6. Este é o vórtice, ok, do dado. Portanto, vale de 0 a 6, nós é que escolhemos. Se tivermos vários vórtices no lançamento, podem ser de valores diferentes, nós é que decidimos. Aqui podemos lançar 3 vezes o número de dados que nós quisermos. Até 3 vezes. E podemos relançar. Imagina que eu lanço os dados e sai-me isto. Bloqueio estes dois, não quero. Relançar e relance estes, ok? Relance estes, epá, mas agora estou interessado nisto. Posso tirar este e relançar, ok? Até 3 vezes. E depois, o que é que pontua? Nesta ronda vão pontuar 3 dados iguais, menos os restantes. Ou seja, só pontua 3, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Neste caso não existe o 6, é a espiral. Portanto, eu posso fazer isto. Ter assim e uma espiral. Porque eu posso, como vocês podem ver aqui em cima, eu posso decidir que a espiral é um 3. Portanto, isto pontua. E pontua 9 pontos, menos os restantes. Portanto, vamos supor que eu tinha... Portanto, temos aqui, como é que isto se pontua? Temos 3 e 3 faz 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, menos 5 dá 10 pontos. Portanto, eu iria marcar aqui na mesa 10 pontos, ok? E depois passava a vez ao próximo jogador, que seria o azul. 10 pontos. E o azul ia jogar exatamente com estas regras, ok? Iria lançar os dados, vamos supor. Portanto, ele tem aqui 3 pares de 5, ele guarda aqui isto aqui e faz assim, pronto. E será que ele relança? Ele se relançar, vai ser sempre número ímpar. E ele aqui já tem um 2, que vai ser o ponto de subtração. Portanto, temos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 menos 2 dá 22. Ele já fica à frente do jogador amarelo. O jogador preto não se sabe. Ele pode arriscar e relançar, mas ele pode relançar e sair uma espiral que ele pode decidir ser 0, então não subtrai nada. Mas imaginem que lhe saía um 5. Ficava com muito menos pontos, ok? Portanto, ele decidiu ficar com o 2 e ele fica com 22. E seria a vez do jogador preto, usando as mesmas regras, lança os dados. Orem que maravilha, ele decidiu que estas 3 espirais não valem nada ainda, ele já decide no fim, mas guarda estes, vai para o segundo lançamento. E ele decide relançar este. Que sorte! Portanto, o que é que ele decide? Ele decide que as espirais valem 6, tem mais uma tripla, portanto 6 e 6, 12, 18, 19, 20, 21, menos 1, 20. Fica com 20. Não passa o jogador azul, mas fica com a prata. Ou seja, a ronda terminou,
o jogador amarelo ganha bronze, o jogador azul ganha ouro e o jogador preto ganha prata. Neste caso, o primeiro jogador passava a ser o jogador azul e retirava uma carta e repetia-se o processo. Os cubinhos vêm aqui para o meio e o jogador azul tira uma carta e então mudaram as coisas. Como podem ver, existem várias combinações, triplas, -1, podem-se lançar os dados se quiserem, mas bloqueiam sempre um. Aqui podem lançar até 4 vezes, podem lançar os dados 4 vezes, mas tem que ser sempre os 7 dados. Sempre os 7 dados. E só contam pares, mas não há subtração. Ok? Portanto, aqui só contam números ímpares para a pontuação 5, 3 e 1. A espiral vale 5, portanto as espirais também contam. E mais uma vez, podem lançar os dados 4 vezes, mas tem que ser sempre os 7. Não podem deixar nenhum de lado. Aqui já é perigoso, porque só contam os dados 4, 3, 2 e 1, menos os restantes. O que é que são os menos os restantes? São os 5 e as espirais que valem 5. Por isso é que ela está a vermelho. Ok? A espiral aqui é má. Portanto, aqui é a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e espiral, sendo que a espiral vale 10, mas tem que ser a mesma sequência sempre a começar no 1. Ok? E podem repetir, podem ter 1, 2, 2, 3, 3, 4, por exemplo. Não, mas conta sempre a partir de 1. E tem que ser por ordem crescente. Em caso de empatarem no final do jogo, conta ao jogador que tiver, no caso do empate, vamos supor que temos empatados jogadores com 20 pontos. Quem tiver mais medalhas de ouro ganha. Se tiver o mesmo número de medalhas de ouro, quem tiver mais medalhas de prata ganha e assim sucessivamente, ok? Portanto, de forma muito simples, é assim que se joga iScore. Vamos às considerações finais. Como puderam ver, é um jogo bastante simples, bastante fácil de entender. Diverti-me bastante e ainda me divirto bastante com os meus amigos agora numa esplanada, a jogar os dados, a beber umas cervejas. É um jogo que é fácil de levar para qualquer lado, não ocupa muito espaço. Em termos de componentes, é muito simples, mas muito bonito. Os dados são mesmo muito bonitos, tendo em conta o preço do jogo e a qualidade dos dados. Aqueles dados em separado, se os comparassem, valiam quase tanto como o jogo inteiro. As cartas têm qualidade. Eu normalmente uso sleeves em todas as cartas, não vou usar neste jogo porque as cartas têm qualidade. E não estás sempre a manusear as cartas mexes muito pouco nelas, portanto a probabilidade de elas se estragarem, se desgastarem com o tempo é muito pequena. Tem uma vibe abstrata, não tem nada a ver com a temática do jogo, é interessante, não magoa a vista, mas também não é a melhor coisa do mundo. Está lá, existe, não atrapalha. Isto é de 2 a 5 jogadores, mas eu penso que o sweet spot são 3 jogadores. Porquê? Porque com 3 jogadores tu tens sempre a possibilidade de ganhar nem que seja uma medalha de bronze, ou seja, 1 ponto. A 4 e 5 jogadores aconteceu uma coisa em todos os jogos que eu fiz. Há sempre 1 ou 2 pessoas que chegam à 4ª ronda e já perderam o jogo. Não têm qualquer possibilidade de ganhar. Já me aconteceu, por exemplo, estar a entrar na 4ª ronda, a ir para a 5ª, e eu disse assim, eu pensei para mim, bom, segundo os meus cálculos, na 5ª ronda, esta ronda eu tenho que ter o ouro. Se eu não tiver o ouro, eu também já estou fora do jogo. E tive muito azar nos dados, ao ponto de ser hilariante e causar ali momentos de gargalhada, o que também é o pressuposto deste jogo. E eu fui eliminado na 5ª ronda, continuei a jogar até à 7ª, mas já não tinha hipótese nenhuma de ganhar o ouro. Havia ali uma possibilidade de ficar em 2º ou 3º lugar, mas a mim interessava-me era o primeiro. É um jogo que, com a sorte extrema ou o azar extremo, criam situações engraçadas e de gargalhada, beber umas cervejas, é muito divertido. Se gostam de jogos de dados e de jogos de sorte, este é o vosso jogo. Se não gostam de jogos de dados, então não é para vocês, ok? Mas experimentem, porque com o grupo correto de amigos a gargalhada é certa. Fica aqui a recomendação deste jogo de Advir, perfeito para o verão, perfeito para jogar de forma descomprometida entre amigos casuais. Deixem a vossa opinião e sugiram jogos para fazermos análises. Já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio, da vossa subscrição, da vossa partilha. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.